Boa tarde a todos, sempre bonita começando e hoje falando do Dia das Crianças. Ó, musiquinha? Musiquinha mais alta. Vamos lá, dançandinho. Aí, feliz Dia das Crianças para todas as crianças, porque elas merecem. O nosso programa hoje está focado para elas, para que os pais que assistem, né, as mamães que gostam de assistir o Sempre Bonita, possam estar a par aí de como orientar e como também cuidar dos seus filhos. A gente vai falar da moda infantil e sustentável. Moda para criança é tudo de bom, né? E quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a consultora de imagem Lúcia Almeida. É com direito a desfile e tudo aqui para vocês hoje. Também vamos dar dicas de maquiagem artística infantil. Sabe que no dia de hoje, dia 12 de outubro, muitas crianças gostam de fazer aqueles desenhinhos, né? De bichinhos e tudo mais no rosto. E a gente vai ter aqui a maquiadora Bruna Rodrigues. Ela que é do Salão de Beleza Boutique do Cabelo, ela vai dar algumas dicas, vai mostrar o passo a passo de como vocês brincarem no dia de hoje. E para começar o nosso programa, vamos falar da saúde bucal infantil. Para muitos pais aí, um assunto muito interessante. Quem vai explicar a questão de prevenção, o que pode, o que não pode nessa idade de cuidar do dentinho dos seus filhos é o Dr. Davi Golin Neto, ele que é especialista em implantodontia, mestre em odontologia clínica com capacitação em bichectomia, botox e preenchimento facial da clínica Odonto Estúdio, no quadro Momento Odonto Estúdio, seu sorriso saudável que está começando para vocês. Já estamos aqui com o Dr. Davi. Tudo bem, Dr. Davi? Tudo ótimo. E com você, Carol? Tudo bem. Parece que o dia hoje, quando a gente fala de criança, o dia fica mais alegre, mais com bonito, certeza, né? Até o clima está mais agradável. Verdade. Então, quando a gente fala de saúde bucal de criança, é meio complicado, porque para adulto a gente sabe que tem que ter uma disciplina, né? Com certeza. E criança é mais complicadinha essa disciplina, com criança manter precisa ter mais ela. ainda, né? É mais difícil. Te pergunto, qual que é o melhor método para escovação dentária de uma criança pequena? Então, Carol, a criança, ela passa por várias fases, né? Desde o nascimento dela, quando ela nasce, demoram alguns meses, mais ou menos dentro de 6 a 8 meses para começar a erupção do primeiro dentinho de leite. Então, nessa fase que ela não tem dentes, ela precisa de um cuidado, um certo cuidado especial. Depois, quando começam a surgir os primeiros dentes, os dentes de leite, ela precisa de outros cuidados. E depois que os dentes de leite começam a cair, começam os dentes permanentes, ela precisa de outros cuidados. Então a criança ela passa por 3 fases de cuidado. Entendi. E como prevenir essas cáries na infância, que a gente sabe que pode acontecer, né? Então, Carol, a criança ela requer um cuidado inicialmente, quando ela não tem dentes, quando a mãe precisa fazer uma higienização, que pode ser com o próprio dedo, com uma gaze, após a amamentação. Então pega uma gaze, limpa, molha num pouquinho de água e faz uma limpeza interna com o dedo em torno de uma gaze para poder higienizar a boquinha dessa criança, mesmo ela não tendo dentinhos. Depois, quando começam a surgir os primeiros dentes na boca, os incisivos centrais inferiores, que são os dentinhos aqui de baixo, lá por volta dos 6 meses de idade, aí a gente já vai ter que começar a introduzir a escova dental. Então, como a boquinha da criança é muito pequenininha, tem aquelas dedeiras. É tipo uma escovinha que veste no dedo, assim, encontra em várias farmácias, e aí vai começar a escovar o dentinho dessa criança. Pode ser com pasta de dente já nessa idade. Existe uma nova norma da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, junto com órgãos organizadores da odontologia, que antes se tinha uma ideia de que não podia utilizar pasta de dente com flúor. Então agora, novos estudos nos demonstram que pode utilizar a pasta de dente com flúor e o que mais interfere é a questão da quantidade. Então, para crianças nessa idade, a quantidade de pasta de dente que deve ser utilizado é mais ou menos do tamanho de um grão de arroz. Ou seja, é bem pouquinha pasta de dente. Exatamente. Vai colocar bem pouquinha pasta de dente junto com essa dedeira ou com uma escovinha bem pequena e começar a escovar os dentinhos das crianças enquanto elas ainda não têm a capacidade motora para promover a higienização sozinha. Entendi. Quando a gente fala em começar a trabalhar isso, já vamos colocar a primeira imagem ali, que eu acho bem interessante. Essa imagem, o que você pode falar para a gente? Isso, essa imagem eu posso te falar o seguinte, essa é uma condição ideal de uma criança para a dentição decídua. Okay. Então a gente percebe que ela tem os dentes bem branquinhos, sem nenhum tipo de mancha, de cárie, os dentes eles estão bem articulados, a parte de cima encaixa na parte de baixo. Nós temos aqueles espaços entre os dentes
Então isso é o ideal para uma criança, que ela tenha realmente esses espaços entre os dentes, porque o que acontece? O dente permanente é um dente maior, então ele precisa desse espaço extra para poder, quando for nascendo, ele ir encaixando. Então aquela criança que tem os dentes todos juntinhos, bonitinhos, provavelmente quando ela começar a perder esses dentes e começarem a vir os dentes permanentes, os dentes permanentes vão vir encavalados, porque não tem espaço. Entendo. Isso é uma coisa que acontece muito, que a gente vê, né, bastante. Isso. Em relação ao flúor, quando mesmo que a criança deve começar a inserir o flúor na sua escovação? O pasta dental com flúor, que envolva o flúor? Desde o início, desde a primeira escovação, já pode usar o flúor, como eu tinha mencionado anteriormente. A questão do flúor, ela está mais ligada à quantidade do que na questão do ter ou não ter. Então, o que acontece? O flúor, ele tem várias vantagens sobre a pasta que não tem flúor. Então, pode usar a pasta com flúor desde o início da escovação, desde que a criança não engula isso, então a criança tem que cuspir e a quantidade tem que ser mínima. Por que tem essa questão do flúor? O flúor, quando nós ingerimos nessa fase da vida, quando estão formando os dentes, o flúor que vai ser ingerido, se a criança engolir esse flúor... É porque falam que não pode, que é perigoso, isso e aquilo, por isso que eu volto a, de repente, isso, então vamos esclarecer essa dúvida. Quando a criança engole o flúor nessa fase que estão formando os dentes, o flúor vai cair na corrente sanguínea e ele vai ser depositado nos dentes. Então, ao invés de se depositar cálcio, vai se depositar flúor. E aí vai surgir um problema chamado de fluorose, que são aquelas manchas brancas que aparecem nos dentes. Então essa fluorose, além de ser uma situação antiestética, que o dente fica manchado, não fica tão bonito, essas partes que estão com flúor no local do cálcio, é uma área que tem mais susceptibilidade à cárie, ou seja, é uma área mais fraca. Então é tão importante a criança não ingerir o flúor nessa fase de formação dos dentes. Entendi. Vamos colocar então a próxima imagem de uma situação que não pode acontecer nos dentes dos seus filhos. Isso, né? Olha o que aconteceu com essa criança. Essa criança comia muito doce, ingeria muito açúcar, não escovava os dentes corretamente, não escovava os dentes com pasta de flúor e acabou chegando a essa situação. A gente observa que os dentes estão todos cariados, com essas manchas amarronzadas, chegando até a ser pretas, com buracos nos dentes. Então, essa situação é uma situação crítica, onde nós temos que trabalhar muito bem a prevenção para não deixar com que essa situação aconteça. É complicado. Bom, quando o dente de leite cai, porque muitos pais falam assim, não precisa cuidar agora porque é dente de leite. Deixa cair, depois que vir o outro mesmo, e a gente cuida. Acontece isso. Acontece muito, eu sei muito pensam bem. Isso, né? Com certeza. Quais os cuidados que se deve ter com o dente de leite e após cair o dente de leite, que a gente sabe também que fica ali aquela janelinha, a famosa janelinha. Isso. Eu acredito que tem que ter um cuidado com a gengiva, muito sério, na hora que o dente está crescendo. Exatamente. Explica um pouquinho mais pra gente, doutor. Então, Carol, os dentes de leite, eles têm uma fase correta para poder cair. Então, o dente de leite, ele serve como um guia para o dente permanente nascer no local aonde tem que ser. Então nós temos até um vídeo que demonstra exatamente essas fases dos dentes de leite, as fases da erupção, porque o que acontece? Sendo corretamente as idades que vão acontecer, conforme a gente vai ver no vídeo, os dentes de leite estão nascendo e aí os dentes permanentes vão vir nascendo também, em cada fase determinada. Então essa fase de formação dos dentes que vão determinar com que o encaixe da mordida da criança esteja correto. Então, a gente percebe que os dentes do siso, que são esses últimos, eles nascem lá pelos 18 anos, completando a arcada permanente, como a gente viu no vídeo. Então, é muito importante cuidar dos dentes de leite, porque são eles que mantêm os espaços para quando os dentes permanentes nascerem, esses dentes estejam corretamente articulados um com o outro. Então, o que pode acontecer? Às vezes, a perda precoce de um dente de leite, ela pode fazer com que a formação e o crescimento do dente permanente esteja inadequado. Isso vai acarretar principalmente um problema de ordem funcional de oclusão desses dentes. Entendi. Bom, e aquela criança que ela tem mania de chupar chupeta, ou então o dedo, que a gente vê muito, muda em relação à estrutura dentária alguma coisa? Sem dúvida nenhuma, Carol. Esse assunto é um assunto muito sério com relação à questão do uso de chupeta.
uso do dedo na hora de dormir, chupar o dedo, isso pode impactar na vida da criança muito negativamente, porque o que isso vai acontecer? Isso vai gerar uma assimetria facial. Que é aquilo ali que está mostrando ali, né? Vai ocasionar uma deformidade na boca dessa criança. Então a gente percebe que o local onde a criança chupa o dedo e chupa a chupeta faz com que ocasione uma situação chamada de mordida aberta. Essa mordida aberta, ela, além de ser um problema estético muito preocupante, porque a criança que tem mordida aberta, ela tem dificuldade de fonação, ela não consegue falar direito, ela não consegue se relacionar direito com os coleguinhas, vai sofrer bullying, vai ficar com essa situação aí, a mordida aberta. Em alguns casos mais extremos, a criança tem que fazer uma cirurgia para corrigir esse tipo de problema. Então a chupeta, ela tem que ser eliminada o quanto antes, assim como a mamadeira. A mamadeira, ela tem dois problemas. O primeiro problema é essa situação de fazer com que a mordida da criança fique aberta. E outro problema é que, geralmente, quanto mais velha a criança fica, a mamadeira fica com mais açúcar. Então a mamadeirinha lá vai com leite, coloca bastante açúcar, às vezes o achocolatado, que tem muito açúcar. E geralmente a criança toma mamadeira e dorme. Então ela vai dormir com um banho de açúcar nos dentes. Nossa. E esse açúcar é um dos principais agentes causadores da cárie, já que as bactérias que estão na nossa boca, quando elas digerem o açúcar, elas geram produtos ácidos que corroem os dentes. Então, a mamadeira é um problema muito sério. Bom saber. Isso da mamadeira, para mim, a gente não para pensar em coisas simples, né? E que são fatos muito sérios. Inclusive, tem uma situação na odontologia que nós chamamos especificamente de cárie de mamadeira. Olha. Que são superfícies de dentes que normalmente não teriam cáries, mas pelo fato da criança dar esse banho de açúcar, digamos assim, e ir dormir, acaba ocasionando esse tipo de problema, que é um problema grave, que dá aquele problema que a gente viu naquela foto anterior, que tinha aquele dente tudo cariado. E aí não sabe de onde que é? É da mamadeira, é do açúcar. Exatamente. E da falta de escovação. O que acontece? A criança não consegue ficar sem a mamadeira, então a gente vai ter que gradativamente ir tirando esse hábito. E enquanto isso, então ela tem que se habituar a tomar mamadeira e depois escovar os dentes. Interessantíssimo. Bom, questão de clareamento. A gente sabe que tem alguns pais que pensam, ou não sabe se pode ou não pode fazer clareamento dentário nos filhos quando pequenos. É possível isso? Olha, existe uma situação específica para clareamento dentário em crianças, em dente de leite, que acontece da seguinte forma. Por exemplo, uma criança está brincando na escola, está praticando algum esporte, a gente sabe que a criança gosta de correr muito, de pular, a criança é muito sapeca, e às vezes vai lá, cai e bate o dente. E pode fazer com que haja um escurecimento desse dente. Então, 2 dentinhos da frente ou um dentinho da frente, tem que tratar o canal e em alguns casos acaba causando uma coloração mais escurecida. E essa coloração escurecida volta a impactar na vida social da criança. Então a criança com o dentinho preto, ela não se sente bem, acaba ganhando apelidos, alguma coisa assim. Nesses casos, a gente consegue fazer um clareamento interno específico para esse dente que escureceu. Agora, aquele clareamento que a gente faz, geralmente adulto faz, que faz o clareamento de todos os dentes, não está indicado para crianças. Esse tipo de clareamento está indicado para adolescentes a partir dos 16 anos, onde o crescimento das raízes dos dentes permanentes já está totalmente concluído e dessa forma a gente não vai afetar de nenhuma maneira o desenvolvimento de cada dente. Aquele famoso selinho, bitoquinha, que se dá na criança quando é pequenininha, né? Principalmente o bebê, que beija ali na boquinha, próximo, que a gente vê que todo mundo quer apertar, quer amassar a criança. Isso pode ocasionar cárie em relação à bactéria, essas coisas que pode vir para a criança? Pode sim, Carol, com certeza. O agente causador da cárie é uma bactéria chamada Streptococcus mutans. Então é uma bactéria específica que nós temos na boca. Na boca nós temos milhões de tipos de bactérias. Essa bactéria em específica é a bactéria causadora da cárie. Dificilmente a criança não vai entrar em contato com essa bactéria, porque às vezes vai comer algum alimento, a mãe experimenta e dá para a criança, ou dá uma sopradinha e dá para a criança, ou dá um beijinho e dá para a criança. Então, a bactéria da cárie, dificilmente a criança, de alguma forma, não vai entrar em contato. Por isso que nós temos que agir na prevenção. Limpar a sujeirinha, tirar toda a sujeira dos dentes, para não dar comidinha para essa cárie, que é a comidinha para essa bactéria, que é a comidinha que vai fazer com que a bactéria
cause a cárie. Muito interessante. Existe um outro tipo de problema que também é causado por essa situação de dar beijinho, de experimentar comida, que é aquele vírus que causa a herpes. Então, isso também é transmitido através do beijinho, através da comida. Jamais beijar uma criança, então, se você está com uma feridinha, com herpes, Isso, algo assim. Exatamente, porque isso vai ser transmitido para a criança também. Veja, gente, como isso é sério, muito sério isso. E aparelho, porque a gente vê hoje em dia crianças cada vez mais novinhas utilizando o aparelho dentário. A partir de 4 anos, muitas pessoas já colocam. Isso é possível ou não? Você acha que tem que crescer mais? Não, Carol, é assim, ó. A primeira visita ao dentista da criança, ela deve acontecer quando nasce o primeiro dentinho. Então, por volta dos 6 meses aos 8 meses, começam a nascer os primeiros dentinhos. Então, nessa hora, os pais devem levar essa criança a um dentista, de preferência que seja um odontopediatra, que é o profissional especialista em atendimento de crianças, para ver se está tudo certo com o desenvolvimento dos dentes, como é que estão as arcadas, vai orientar de que forma tem que ser feita a higienização. E aí, no decorrer, a cada 6 meses, para acompanhar o acompanhamento dos dentes dessa criança. Com relação à questão do aparelho, o ideal é que essa criança seja encaminhada para um ortodontista assim que começarem a nascer os primeiros dentes permanentes. Isso acontece por volta dos 7 anos de idade. Então, lá pelos voltas dos 7 anos de idade, encaminha essa criança para o ortodontista. O ortodontista vai analisar como é que está a oclusão desse paciente, como é que está a mordida, e nesse caso, nessa idade, ele vai começar a ver se é possível uma intervenção com o aparelho ou se é melhor esperar. Então, aos 7 anos de idade é a idade ideal para poder levar antes disso, esqueça, não há muita necessidade, né? Porque a gente vê que tem casos cada vez mais jovens, mais pequenininhos, tem casos, principalmente na internet, que a gente vê que colocam, então tem que ter essa prevenção. E doutor, para as pessoas que estão assistindo a gente, acham que devem levar seus filhos até o Odonto Studio, que eu tenho certeza que vai ter gente que vai fazer isso. Tem profissionais capacitados para essa área infantil também lá, né? Sem dúvida nenhuma, Carol. Lá na nossa clínica nós temos uma profissional que só atende criança, então ela vai ter todos os cuidados necessários com essa criança, principalmente da questão de orientação, de higiene. A criança, quando vai ao consultório do dentista, ela requer um tratamento diferenciado, porque às vezes está com algum trauma, alguma situação nesse sentido, então... Ela já chega com um pouquinho de medo, com né? certeza. Imagina se tem adulto que chega com medo do dentista, criança tem mais medo ainda. Então, é muito importante que a criança, desde a idade de bebê, esteja familiarizada com aquele ambiente, trabalhando muito na questão da prevenção. Porque quando fizer prevenção, dificilmente vai fazer algum tratamento que seja dolorido, algum tratamento que seja traumatizante. Com certeza. Vamos deixar então aqui o telefone de contato para todo mundo. Tá ali, ó, Clínica Odonto Studio. O telefone é o 3238 2722. A avaliação é gratuita. Sim, né? Com certeza. E a criança chegando lá, ela também ganha um docinho, ganha um pirulito? Docinho não pode, ela ganha um adesivo e um papelzinho para colorir. Brinquei com você, viu? Só porque não pode, doce criança tem que evitar. Exatamente. Doutor. Carol, gostaria de mandar um recadinho especial hoje, posso? Sim, por favor, o espaço é seu. Então, gostaria de mandar um abraço especial para o meu sobrinho, Rômulo, do tio Didi, que tanto assiste ele aqui, que tanto adora. Ó. Então, Rômulo, um beijinho para você. Rômulo, um beijão para você, feliz dia das crianças. Tá bom? Doutor, obrigada, adorei, Eu que agradeço. como sempre, é muito bom tê-lo aqui Ainda mais com a nesse gente. dia das crianças. Ainda mais no dia de hoje, né? Você não sai daí que a gente já voltamos falando de moda infantil, fica aí.